Olá! Está começando mais uma edição do programa Sobre Humanas pelo canal da UERN TV. O Sobre Humanas é um projeto de extensão dos Departamentos de Filosofia e Ciências Sociais da UERN, campus de Mossoró, e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas, em parceria com a UERN TV. E se você não assistiu às edições anteriores, acesse youtube.com/UERN-TV. No programa de hoje, iremos debater sobre feminismo e enfrentamento da violência contra a mulher. A nossa convidada é Lorna Beatriz, graduada em Direito pela UFESA, mestre em Ciências Sociais e Humanas pela UERN e doutoranda em Direito pela Unifor. Lorna Beatriz também participa do Desafio Nacional Acadêmico do Ministério da Educação como líder do grupo de estudos. E para mediar o debate, contamos com a presença do professor Guilherme Paiva. Ele é graduado e mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Feitas as apresentações, daremos início ao debate. Olá pessoal, mais um programa sobre humanas, hoje com a Beatriz Araújo aqui para discutir feminismo e o enfrentamento da violência contra a mulher, né, dentro de uma sociedade, uma característica de uma sociedade com uma cultura patriarcal, como a sociedade brasileira, tendo essa característica e esse problema da violência contra a mulher, é muito importante discutir essa temática. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, professor. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí você ter aceito o convite e participar aqui do Sobre Humanas. Beatriz, pode falar um pouco sobre o tema da sua pesquisa, qual foi o tema da sua pesquisa, o problema que você procurou responder, né, com a sua pesquisa? Bom, o tema da minha pesquisa era a formação feminista de advogadas potiguares, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí o problema, né, a questão que se levantou foi até que ponto esse feminismo interferia, né, no tratamento das mulheres vítimas de violência e na atividade da advocacia feminina de forma geral. A tentativa era entender o tratamento, né, o atendimento das advogadas com essas mulheres vítimas da violência e a influência ou a interferência do feminismo nesse contexto. E tem a sua pesquisa foi, a orientação da sua pesquisa, quem orientou foi a professora Carla Cristine, e dentro dessa, tem uma importância aí também nessa discussão teórica as teorias feministas. Você aborda isso na sua dissertação, faz esse apanhado histórico. Fala um pouco sobre esse referencial teórico que você incluiu no seu trabalho, a importância desse referencial para pensar aí também a formação das advogadas. Antes de falar sobre a formação dessas advogadas, a gente foi estudar a origem, né? Então, nós fomos estudar o que significou a cultura patriarcal, como começou, de que forma isso se deu ao longo do tempo, o que são os estereótipos de gênero. Então a gente foi desde Chimamanda até, enfim, Flávia Biroli e inúmeras outras autoras, a maioria delas mulheres, né? Djamila Ribeiro, e aí nós conversamos sobre lugar de fala, sobre ser mulher, sobre o que é o feminino em sua essência, né? Ou o que a sociedade entende por ser feminina ou não, porque a vulnerabilidade da mulher, ela é estereotipada desde a antiguidade. Então, apesar de não ter um marco teórico, histórico específico que determine isso, a gente foi buscar o máximo de conceitos e referências possíveis para ter um parâmetro do que foi essa cultura machista e patriarcal, como é que ela vem se estendendo até hoje, né?
e de que forma ela reflete na necessidade urgente dessa formação feminista, já que nós entendemos a conscientização das mulheres como necessária ao enfrentamento à violência. Me fez lembrar aqui também um pensamento da Bell Hooks. A Bell Hooks ela afirma que nessas sociedades aí colonizadas, né, e isso Bell Hooks falando da sociedade norte-americana, mas eu acho que nós podemos também trazer para a nossa realidade. A Bell Hooks diz que a cultura patriarcal forma tanto os homens quanto também as mulheres, né? Você percebe isso também, até falar um pouco também da sua prática também como advogada, né? E também dentro também dessa questão da prática mesmo, né? Da violência contra a mulher? Sem sombra de dúvidas. Bom, hoje nós somos 52% da população mundial, né, as mulheres. Mas mesmo assim, os espaços de poder ainda são, em sua maioria, dedicados aos homens. E a nossa conquista por um lugar começa desde a academia, desde as nossas casas, né, tanto acadêmicas quanto familiares, até o nosso espaço de trabalho também. Então, é muito difícil a mulher advogada, por exemplo, conquistar um lugar de confiança no seu espaço de trabalho para dizer, eu vou atuar em favor das mulheres porque eu sou mulher, mas também porque eu tenho condição técnica, jurídica e científica para isso. Se vocês forem observar, né, quem é a maioria do judiciário brasileiro, quem é a maioria do legislativo, quem é a maioria do executivo, vai ser formado por homens. Então, a conquista desse espaço é muito difícil. Tanto que nós escolhemos a metodologia das histórias de vida para contar e fazer esse comparativo, porém, escolher mulheres que conseguem enfrentar essas raízes do patriarcado foi muito difícil, porque a grande maioria das advogadas também se esconde com medo dessa disputa de gênero, a verdade é essa. Tanto aí você fala da questão, né, dessa realidade, né, nas advogadas, mas também isso pode ser observado na própria academia. É possível observar isso. Até eu queria que você também falasse sobre isso, porque me parece, né, que há um predomínio. Esse predomínio, a cultura patriarcal, ela tem essa estrutura aí, ela vai se constituindo, né, dentro dessa estrutura e ela também constitui as subjetividades, os modos de pensar. E me parece que a academia também, ela tá ali dentro também, essa cultura patriarcal, né? Como é que foi a sua experiência, a sua formação também na área do direito? Eu particularmente vejo muito isso no campo da filosofia, né? Nós lá na filosofia, a maioria dos currículos, sempre as referências teóricas são masculinas, e europeias, né? Bom, a minha formação são mestrados diferentes, né? Um em ciências sociais e o outro em direito, então as visões foram também um tanto quanto diferentes, já que no mestrado em direito a gente praticamente não tem referências femininas. Apesar da minha orientadora lá também ser uma mulher, a grande parte das referências estudadas são homens, são autores, até porque o positivismo jurídico é muito voltado para a masculinidade, né? E, enfim. Mas, para minha grata surpresa, o mestrado em Ciências Sociais me trouxe essa abertura de horizontes. Então, inúmeras bibliografias que eu não conhecia na graduação e na especialização em Direitos Humanos não me foi oportunizado. No mestrado em Ciências Sociais eu tive, graças também à contribuição da professora Carla, que me orientou, um conhecimento vasto sobre essas mulheres autoras que trazem uma diferença absurda no pensamento, de forma geral. Então, não só na visão do ser humano, de quem é a mulher, de quem ela pode se tornar por vontade própria, essas oportunidades me foram dadas nas ciências sociais e humanas.
Você observa isso, né? Até então, tanto na graduação, me parece, né? E isso também a continuidade na pós-graduação. Então, a importância, né, desse trabalho, né, de trazer esses referenciais, né? Quais você poderia destacar ali? Você falou de algumas dessas autoras, né? Mas outras que você acha que merecem destaque assim, nesse histórico do feminismo que você abordou no trabalho? Né? Além de Bell Hooks, que para mim foi um marco muito significativo no meu trabalho, por incrível que pareça, teve uma autora que me trouxe reflexos não necessariamente sobre o feminismo, mas sobre subalternidades, que é a Beatrix Spivak. Então, ela me trouxe pensamentos reflexivos que até o meu projeto de doutorado tem esses pensamentos dela, né? Essas oportunidades, essas crenças limitantes, até onde a gente pode sonhar, né? Eu me perguntei, quando eu estava escrevendo meu projeto de doutorado, eu me fiz essa pergunta. Será que eu preciso mesmo limitar os meus sonhos ou eu posso ir além? Então, o doutorado também foi um exemplo de referencial bibliográfico nos 2 editais que eu fiz, completamente masculinos, e aí eu vou com um projeto feminino, contrariando isso. Bem interessante, né? Ter esse deslocamento também, porque é um deslocamento de um predomínio da epistemologia europeia, e você traz a Beatrix Spivak, né, que é uma autora indiana, a Bell Hooks, que é uma autora negra, norte-americana, e que também traz esse histórico dos processos de colonização nos Estados Unidos, o predomínio de uma sociedade patriarcal, também a questão da discriminação racial. Você observa isso também, essa questão do racismo, a relação racismo e as questões de gênero? Sem sombra de dúvidas, a interseccionalidade é uma realidade que a gente precisa observar mais de perto. Acho que raça, classe e gênero estão diretamente ligados. E nas discussões, especialmente feitas por Bell Hooks, a gente observa isso. E esse cuidado, essa crítica é extremamente necessária. Vamos chamar o nosso intervalo e daqui a pouco nós retornaremos aqui com mais um pouco dessa discussão sobre feminismo e o enfrentamento da violência contra a mulher. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira às 11h30 da manhã, ao vivo aqui na UERN-TV. Estamos de volta com Sobre-Humanas e agora vamos chamar a professora Carla Cristine, que falou um pouco sobre a pesquisa da Beatriz Araújo. A aluna Beatriz teve uma excelente passagem pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas. Vinda da área do direito, ela apresentou uma grande capacidade enquanto pesquisadora, muito vivaz. Em pouco tempo concluiu o curso e também a sua pesquisa foi defendida, com bastante antecedência, o que é um reflexo, desse talento dela enquanto pesquisadora. A sua dissertação, Elas por Elas, a formação feminista das advogadas potiguares no enfrentamento à violência contra a mulher, teve a minha orientação e a coorientação do professor Dr. Guilherme Paiva. E ela traz abordagens sobre a história do feminismo, passando com todas as suas rupturas, as suas ondas e transformações,
passando por vários períodos históricos até chegar à abordagem do feminismo decolonial, passando também pelas questões históricas da sociedade brasileira e da violência contra a mulher, até apresentar as narrativas e aspectos da vida de 3 advogadas potiguares que atuam no enfrentamento da violência contra a mulher. E essas advogadas, então, procuraram na sua formação o feminismo como um suporte para a atuação nessa linha, né, da violência contra a mulher, sentindo que a sua formação acadêmica não era suficiente, procuraram o feminismo a partir dos movimentos sociais e obtiveram essa formação incorporada à sua trajetória de vida e à trajetória profissional, o que ajuda até hoje essas mulheres a prevenirem a reincidência e evitarem crimes de feminicídio. Olha aí, então, professora Carla falando sobre a pesquisa da Beatriz Araújo. Beatriz, queria que você falasse agora sobre os resultados da sua pesquisa, falar um pouco também das pessoas, né, que você entrevistou, que você trouxe também essas histórias de vida. Bom, a pesquisa foi com base nas histórias de vida de 3 advogadas daqui de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? A maioria delas atua no estado todo, e cada uma, nas suas particularidades, trouxe reflexos do feminismo nessa luta contra a violência doméstica, né? Primeiramente, através das entrevistas e da convivência também com elas, eu comecei com a doutora Bárbara Paloma, que foi a primeira presidente mulher da OAB Mossoró. E aí ela falou não só sobre os reflexos feministas na sua atuação como advogada, mas também na sua vida como mulher, como esposa e tudo. De maneira a não só levar isso para o escritório, né, para a sua missão como advogada, mas também para contribuir no âmbito da advocacia potiguar com essas reflexões, com essa conscientização para as mulheres do nosso papel, né? Ela enfrentou algumas dificuldades na política da OAB e ela trouxe essa visão um pouco mais política desse feminismo. Depois, Helena Belmont, que também é uma militante feminista na advocacia, né? Tem uma voz ativa, é jovem e ela é uma das únicas mulheres que eu conheço que se afirma advogada criminalista. Então, ela atua especificamente na violência e ela nos traz lições sobre resiliência desde sempre. Desde entrar no mundo dessa jornada de trabalho no direito penal, que não é fácil, mas também dessa missão árdua que é defender as mulheres vítimas, né? Então, ela trouxe reflexões tanto do âmbito privado, né, as pessoas que têm uma classe média um pouco mais alta, como também das advocacias pro bono que ela realiza, né, para o bem do povo, gratuitamente, no âmbito da violência contra a mulher. E, por fim, nós tivemos a participação de Laila, que começou como estagiária da promotoria da mulher, e aí depois ela resolveu se tornar advogada da mulher, né, e hoje ela atua mais uma vez nesse âmbito da violência contra a mulher, só que hoje como assessora na Defensoria Pública, e todas 3, cada uma no seu nicho, digamos assim, de trabalho, trouxeram contribuições que chegamos ao resultado final de que o feminismo, sem sombra nenhuma de dúvidas, ele contribui e é necessário para a conscientização dessas mulheres, tanto as vítimas quanto aquelas que atuam como advogadas feministas, atuam como advogadas da defesa da violência, né? Essa outra questão que eu ia também, você já comentou, já falou um pouco aí no final da sua resposta, mas eu queria que você abordasse mais isso,
Na sua visão, quais são as contribuições, né, da sua pesquisa, as contribuições para as ciências sociais e humanas e também para a sociedade, né? Como é que você vê? Eu queria que você falasse um pouco mais, né, sobre essas contribuições que você percebe. Uma das principais observações que nós realizamos na pesquisa é que a consequência do patriarcado, da cultura machista e de todo o histórico que nos antecede vem muito sobre a falta de conhecimento, a falta de informação das mulheres. E aí esse trabalho, para além de uma necessidade acadêmica também de chegar à voz de outras mulheres, né, ele traz uma necessidade de alerta. É como se fosse um aviso. Prestem atenção, mulheres, especialmente as advogadas que têm essa missão. Vocês precisam conhecer o passado, saber de onde nós viemos. Por que a gente tem essa cultura tão enraizada do patriarcado e do machismo, para que a gente consiga atuar contra isso, né? Contra a corrente. Então, a própria Bell Hooks fala que a gente vem trazendo esses ideais de geração em geração, sem nenhum tipo de interpretação. Por que a mulher tem que ser feminina? Por que ela tem que usar cabelos longos? Por que ela precisa andar maquiada? Por que ela precisa ser feminina, ser dócil, enfim. E a partir do momento que a mulher tenta se colocar num lugar de poder ou de decisão ou de querer ser ela, sem nenhuma interferência, ela é considerada anti-homem ou ela é considerada não feminina. Então, esses estereótipos de gênero também fazem parte do combo, digamos assim, da necessidade das advogadas não só prevenirem, mas conscientizarem a população. Você citando aí, volta a citar a Bell Hooks, né? Eu acho que uma autora que deveria ser mais lida, mais abordada também nos cursos aí de graduação em várias áreas, né? E a Bell Hooks, ela também me fez lembrar também um outro pensamento bem interessante da Bell Hooks, a necessidade do feminismo, tanto a formação feminista para as mulheres, mas também para os homens, né? Porque os homens também deveriam conhecer esse histórico, a presença também das mulheres e como essa presença das mulheres na história, sempre na cultura ocidental, e talvez isso também tenha um reflexo em outras culturas, né? Sempre é silenciada, invisível, né? Sempre os heróis são homens, né? E a participação de mulheres que lutaram também por essa, e você trata disso, né? Você também fala sobre isso na sua dissertação. Eu me lembro de algumas referências que você desse apanhado histórico, né? do feminismo. Na sua visão, a necessidade da entrada, né, de mais referenciais femininos também, tanto numa formação a nível, né, da educação, ensino médio, mas também nos cursos de graduação, você acha que isso poderia contribuir também com o enfrentamento da violência contra a mulher? Sem sombra de dúvidas, professor. A prevenção é a chave da esperança, eu entendo assim, né? Quanto mais a gente conseguir prevenir a violência, melhor a gente consegue transformar o futuro, né? E assim, a própria Bell Hooks tem uma obra que chama Feminismo é para Todo Mundo. Então, nós entendemos que se as escolas fizessem esse trabalho de conscientização desde o ensino fundamental, de qual o papel da mulher da sociedade, mas também qual o papel do homem na sociedade. Essa formação que a gente costuma chamar de double bind. Enquanto as mulheres aprendem que elas não precisam ser submissas, os homens aprendem que eles não precisam ser dominantes o tempo todo. Precisa haver uma colaboração ativa das duas partes, né? Então, eu acredito que sim, a prevenção é a chave para a esperança. E Beatriz,
Os seus futuros projetos, né? Você está fazendo doutorado, né? Como é que você agora, depois de ter concluído o mestrado em Ciências Sociais e Humanas, quais são os projetos agora, nesse momento? Bom, a minha ideia é continuar os estudos sobre a mulher, né? Dessa vez eu estou com projetos no doutorado sobre a mulher sertaneja e o direito fundamental à liberdade. Então eu estou estudando no âmbito do doutorado os limites, digamos assim, desse direito à liberdade exercidos pela mulher nas comunidades rurais. E aí eu terei, nos próximos 4 anos, essa missão de estudar algumas comunidades e observar as famílias de lá para entender até que ponto as mulheres são livres ou não dentro dessa cultura machista e patriarcal. Muito, muito interessante, né? E queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa Sobre Humanas. Se você quiser falar mais um pouco aí sobre, né, o seu trabalho, as suas atividades, também fica à vontade, Beatriz. Na verdade, agradecer, né, o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui. A UERN eu considero como minha casa, me sinto muito à vontade aqui, pretendo viver o meu futuro docente aqui, quem sabe. E sou muito grata pela experiência do PPG-CIS e por tudo que tive, né, de oportunidades lá. Me abriu muitas portas. O PPG-CIS agradece, agradecendo em nome do mestrado em Ciências Sociais e Humanas. E, pessoal, até o próximo Sobre Humanas. Chegamos ao final de mais um programa Sobre Humanas. Obrigada à nossa convidada e também a você que nos acompanhou de casa através do canal da UERN TV no YouTube. Lembrando que nosso programa fica disponível no YouTube para quem quiser rever ou compartilhar. Sigam também nossas redes sociais, @UERNTV e @SobreHumanasUERN. Nós estaremos de volta em breve com mais uma edição do programa Sobre Humanas. Até lá!